Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, porque o vídeo pode ver em qualquer horário, né? Como é que estão vocês? Saudade de vocês, viu, oitavo ano? Seguinte, então, marquei essa videoaula, gravei essa videoaula para revisar alguns conteúdos com vocês. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, que não está muito bom. A minha ideia é para os próximos tentar fazer uma coisa mais legal. Até comprei uns equipamentos baratinhos, mas para esse primeiro, pelo tempo, a gente foi pego um pouco de surpresa também. O que deu para fazer foi esse aqui, tá bom? Então eu vou compartilhar uma apresentação aqui no vídeo com vocês. Minha cara vai ficar pequenininha aí do lado e eu vou explicando enquanto a gente vê a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Tá carregando. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia da revisão de hoje é revisar dois conceitos com vocês que são importantes para a gente continuar o ano, tá? Primeiro é sujeito, que acho que é relativamente fácil, acho que a maioria de vocês, pelo menos dos que éramos alunos, e acho que os outros também, tem um domínio disso, mas a gente vai relembrar. E transitividade verbal. Esses dois conceitos vão ser muito importantes para a gente entrar na nossa próxima pauta da gramática. Então, eu vou dar uma relembrada com vocês, tá bom? Primeiro, sujeito. Gente, a gente ano passado, acho que o Léo trabalhou mais ou menos nessa mesma ideia, trabalhou muito com a ideia de que sujeito é aquele que pratica a ação, ou melhor, pratica a ação do verbo. Viram que eu coloquei aí uns pontos de exclamação e interrogação? Por quê? Porque essa definição ela é uma simplificação. Ela funciona para muitos casos. Normalmente é a definição que a gente ensina num primeiro momento, porque ela é um pouco mais fácil de compreender. Mas é importante que vocês saibam que ela não abarca todos os tipos de sujeito, tá bom? A gente vai mais para frente, e não muito mais para frente, nas próximas aulas, ver alguns casos de sujeitos que não necessariamente praticam ação. Isso porque, quando a gente fala de sujeito, a gente está falando de algo um pouco mais do que aquele que faz ação. Na verdade, o sujeito é aquele de quem se diz algo numa oração. Ele é o foco do verbo. Nem sempre ele vai praticar ação. Por exemplo, se eu falo João é corintiano, o verbo é, certo? O verbo ser, no presente, é o sujeito João. João está praticando uma ação de ser corintiano? Isso é uma ação que se pratica? Não é exatamente, né? Se eu falasse João é simpático, mesma coisa. Ser é uma ação? Não é bem uma ação. E se eu falo assim, João foi expulso da classe? João é sujeito, mas não é que ele fez ação, a ação foi feita em relação a ele. Então a gente vai ver que existem vários casos que o sujeito não é necessariamente aquele que pratica ação, mas ele sempre vai ser aquele de quem se diz algo, aquele que é o foco principal do verbo, tá bom? Então não quer dizer, não pode pensar que faz ação? Pode, mas tem que saber que tem limitações, principalmente para na próxima aula, quando eu falar da ideia de sujeito paciente, você está já falar, eu lembro que ele falou que não era para todos os casos que o sujeito fazia ação. Certo? Então vamos lá. A gente também tinha visto no ano passado, desculpa, 5 tipos de sujeitos, as classificações do sujeito. Eu vou dar uma relembrada com vocês bem rápida, ainda que isso eu não vou cobrar muito, isso não é tão importante para nossa próxima matéria, tá? Então, primeiro tem o sujeito simples, que é aquele sujeito que ele está escrito na frase, fácil de identificar em geral, e ele tem um núcleo, ele pode ter várias palavras, mas ele tem um núcleo, ou seja, uma palavra principal, uma palavra essencial que resume todo o resto. Uma palavra que eu não posso tirar dali. Por exemplo, se eu faço a frase aqui, João ganhou na loteria, por exemplo. Se em vez de João eu colocasse no sujeito, o menino simpático ganhou na loteria, o sujeito ia ser o menino simpático. Mas o núcleo é menino. A verdade vencerá. Mesma coisa, tem duas palavras aqui, a e verdade. O sujeito vai ser os dois, mas o núcleo é só verdade. Então ele sempre vai ter um núcleo céu, ou seja, uma palavra só central que em torno da qual todas as outras palavras daquele sujeito se ligam. Ok? E aí eu tenho um outro tipo, que é o sujeito composto. Qual é a diferença? É que ele também vai estar na frase, só que ele vai ter mais de um núcleo. Em geral, o sujeito composto ele vai ser em situações que eu tenho mais de um sujeito praticando aquela ação do verbo, ou sendo o foco daquele verbo, e que está nomeado na frase. Cuidado com isso, porque tem gente que às vezes confunde com singular e plural. E não se trata de singular e plural, tá? Se trata de estar nomeado na frase. Por exemplo, eu falo,
Brasil e China são países enormes. Brasil, nomeado. China, nomeado. Não dá para eu deixar um só. Não tem uma palavra que é mais importante. As duas são igualmente importantes. Sujeito composto. Se fosse eles são países enormes, ainda que se referisse a Brasil e China, ainda que fosse mais de um, não seria sujeito composto, porque é uma palavra só. Então a ideia de simples e composto não está ligada necessariamente a singular e plural. E nem a quantidade de palavras do sujeito. Ela está ligada à quantidade de núcleos, quantidade de atores daquele sujeito. Certo? Então, importante isso. Quantidade de palavras que eu não consigo dizer qual é mais importante. Ali, a verdade vencerá. Eu sei que verdade é mais importante que o a. Mas em João e Maria, não dá para dizer que João é mais importante que Maria na frase. Entende a ideia? Por isso é sujeito composto, porque ele tem vários núcleos, não existe um núcleo mais importante. Tá? Sujeito oculto é aquele que, já diz o nome, oculto, é escondido. E é bem isso mesmo, ele está escondido na oração. Eu não consigo ver, ele não está evidente, mas eu posso subentender ele pelo contexto e pelo verbo. Então, por exemplo, comemos muito ontem. Ninguém precisa me dizer, eu sei que comemos muito ontem fomos nós, eu e outras pessoas, certo? Fiz a lição ontem. Eu não preciso colocar esse eu. Só pelo verbo fiz, eu vou saber que está se referindo ao eu. Por quê? Porque o verbo me dá essa pista. E tem algumas situações que o sujeito oculto não é só o verbo que pode dar, às vezes é pelo contexto. Se eu sei que eu estou sempre falando dos mesmos personagens, por exemplo, num texto, mesmo que depois eu não coloque eles por escrito, eu consigo, pelo contexto, subentender que eles são o sujeito daquela oração. Esse caso seria também sujeito oculto, tá bom? Aí eu tenho um irmãozinho do sujeito oculto, que é o sujeito indeterminado. Qual que é a diferença? Ó, diz o nome, indeterminado, quer dizer, não consigo determinar. Ou seja, ele não está evidente, ele não está escrito na frase, e eu não consigo descobrir ele, pelo verbo ou pelo contexto. Tá? Portanto, saber quando é sujeito indeterminado, sempre o verbo vai estar na terceira pessoa, tá bom? Sempre na terceira pessoa. E aí tem duas formas só. Ou ele vai estar na terceira pessoa do plural, ou ele vai estar na terceira pessoa do singular, e aí ele vem acompanhado desse tracinho C. Sempre vai ser uma dessas duas formas. E atenção, o uso dessas formas não tem a ver também com quantas pessoas fizeram aquela ação, tá? Roubaram a minha bicicleta. Eu vou falar roubaram a minha bicicleta mesmo que eu tenha visto o ladrão e é um ladrão só. Se eu não sei quem é o ladrão, eu falo roubaram a minha bicicleta. Eu não falo roubou a minha bicicleta, né? Então prestar atenção nisso, tá bom? Esse roubaram, ele é um plural que a gente entende na língua, já está subentendido, todo mundo fala que quer dizer alguém ou alguéms que eu não sei quem são, certo? Então sempre no plural. Ou se vier no singular com esse tracinho C. Mas esse a gente usa pouco, a gente usa mais o primeiro caso. Né? E o último, sujeito inexistente. Já diz o nome, inexistente, aquele que não existe, também conhecido como oração sem sujeito. São casos que não tem sujeito na frase. Ou porque é uma questão de fenômeno da natureza, que aí não tem quem está praticando a ação, ou quando é um verbo constituído de existir, que aí também não tem sujeito. Ele pode até ter um complemento, mas ele não vai ter sujeito. Tá bom? Não é tão importante ter muito decorado todos esses casos, pode cair uma atividade ou outra, mas o que é importante mesmo para essa aula é entender a ideia de sujeito e principalmente entender a ideia de que o sujeito é mais do que aquele que faz ação, tá? Que aquela ideia de que faz ação é uma simplificação. Certo? Falamos do sujeito e a gente tem sempre um outro elemento da frase que está junto, próximo, conectado ao sujeito, que é o verbo. A gente, no ano passado, estudou superficialmente que existiam 3 tipos de verbo. Eu queria retomar isso com vocês. Isso é bem importante para nossas atividades esse ano. Quais tipos de verbos? Como é que eu classifico esses verbos? Eu, no caso, estou classificando os verbos pela necessidade ou não que eles têm de uma palavra que complete o seu sentido. Essa seria a ideia. A partir desse critério, eu posso criar 3 possíveis classificações. Primeiro são os verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? São verbos de ação, quer dizer, expressam uma ação, mas a ação expressa não precisa de complemento. Por exemplo, meu irmão nasceu. Meu irmão é o sujeito, nasceu é o verbo. Não precisa de nenhum tipo de complemento. Fosse morrer, a mesma coisa. Tá? Nadou, meu irmão nadou. Mesma coisa. Eu posso colocar mais informações, eu posso dizer quando ele nasceu ou quando ele nadou, eu posso dizer aonde ele nasceu ou onde ele nadou, ou coisas do tipo. Mas essas informações não são fundamentais para a frase. É uma opção minha colocar ou não. O verbo nascer ele está completo de significado. Eu posso acrescentar o lugar para dar uma informação extra, posso acrescentar a época para dar uma informação extra,
Mas eu não tenho necessidade de complementar com ele com mais nada. Essa frase, meu irmão nasceu, tá perfeito. Eu não preciso dizer o tempo, isso é uma opção minha, certo? Já os verbos transitivos são um pouco diferentes, porque eles são verbos de ação também, ou seja, expressam uma ação, mas precisam de um complemento. Ou seja, eles precisam de um termo que sirva de destino, alvo, para ação, para essa ação que está expressa, ou para que essa sentença faça algum sentido, certo? Aí pode até ter verbos que, dependendo da situação, pode ser transitivo, intransitivo, isso existe, né? Mas eu estou pensando aqui naqueles casos que não tenho a opção de não colocar. Se eu não colocar o termo, parece que faltou algo na frase, ou a frase muda completamente de sentido. Então, eu botei dois exemplos. Eu chutei. Se eu falo só eu chutei, sem nenhum contexto, eu chego um dia e falo, pessoal, eu chutei. Não dá para entender se eu chutei uma questão na prova, se eu chutei alguma coisa que eu não sabia numa avaliação, se eu chutei uma pessoa, se eu chutei a bola, se eu chutei uma pergunta no Geek Test. Entende? Fica incompleto. É uma frase que, se eu entrar um dia na sala, olhar para vocês e falar assim, eu chutei, vai todo mundo levantar a mão e falar, chutou o quê, professor? Porque está incompleto. Outro caso, eu preciso. Se eu entrar na sala e falar, pessoal, eu preciso, hein? Vamos falar, precisa do quê, professor? Não existe a ideia de precisar ou de chutar sem algo que eu preciso ou algo que eu chuto. Essa é a ideia do verbo transitivo. Ele vai precisar sempre de algo que seja um alvo, um destino, algo que sofra a ação dele. Sempre vai precisar de algo completo no seu sentido. Se não tiver esse complemento, ou ele fica incompleto, ou dá para entender, mas porque eu estou olhando pelo contexto e percebendo, tá? E aí não conta, certo? Então, intransitivo não precisa de complemento. É um verbo que ele, com o sujeito, já está perfeito. Pode, às vezes, até não ter sujeito, dependendo do verbo. O transitivo já é mais complexo, porque ele é um verbo que, ele, além de precisar de um sujeito, dentro daqueles 5 tipos lá que a gente viu, ele também vai precisar, na outra ponta, de algum termo que sofra a ação dele, que seja destino da ação dele, seja alvo da ação dele. São ações que não fazem sentido se não tiver alguém na outra ponta, certo? E o terceiro tipo, que a gente quase não vai ver esse ano, mas eu achei que era prudente lembrar, são os verbos de ligação, que são diferentes dos outros dois, porque são verbos que não representam uma ação, um acontecimento, mas são um estado. São verbos que apenas ligam o sujeito a um termo que diz respeito a ele. Por exemplo, se eu falo, eu sou simpático, eu não estou praticando a ação de ser, certo? Eu só estou conectando a ação de ser a simpático. Então, são verbos como esse. Ela foi bonita. A casa é azul. Não é uma ação. A casa é azul, a casa não está praticando uma ação. O é só serve para ligar a casa e azul. Por isso que é verbo de ligação. Aí é diferente dos outros dois casos. Certo? O que é importante a gente pensar quando a gente pensar em transitividade verbal? Primeiro, pensar se ele precisa de complemento. Quando eu chamo de transitividade verbal, é o quê? É analisar o verbo segundo esses critérios. Ele precisa de complementos nesse contexto? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer quando eu estiver pensando em transitividade verbal. Se precisar, e isso é o tema da próxima aula, quais complementos? Certo? E em quais situações? Por que em quais situações? Porque, gente, isso é importante. Os verbos têm diversas possibilidades de transitividade, de acordo com o seu sentido na oração, tá? Então não pensa assim, esse verbo é sempre transitivo. Tem verbo que vai ser sempre transitivo, mas tem verbo que pode em alguma situação ser transitivo, em outra situação ser intransitivo, em outra situação ser transitivo direto, que a gente vai ver ela que vem, em outra situação. Pensar uma coisa, gente, quando a gente fala de sintaxe, que é sujeito, verbo, objeto, complemento, a gente está sempre, sempre, sempre falando de orações, de frases. Eu estou olhando as palavras em contexto, tá? Não dá para analisar as palavras segundo esses critérios em abstrato. Não dá para eu analisar a transitividade verbal de um verbo que não está numa frase. O verbo ele tem que estar na oração. Aí eu consigo ver qual tipo de transitividade é, qual sentido ele tem, qual complemento ele está exigindo naquele caso, tá bom? A gente fala de sintaxe, não é analisar. Sintaxe, é importante lembrar isso, não é análise das palavras, a sintaxe é análise das orações, tá bom? Então é um pouco diferente. Então, quando eu falo sujeito, verbo, objeto, que foi os 3 que a gente viu, eu estou pensando em termos que só existem em relação uns com os outros. Eu nunca vou abrir um dicionário e dizer essa palavra, sei lá, Felipe, vai estar sujeito. Não. Porque a palavra ali no dicionário,
ela não tem como ser sujeito ou não. O que vai fazer esse sujeito, verbo, objeto, o que quer que seja, é o contexto no qual ele se insere, tá bom? Quando eu analiso uma palavra sozinha, abstrato, sem contexto, o que eu vou conseguir analisar? Substantivo, adjetivo, esse tipo de definição, tá bom? Que é a morfologia. Depois a gente vai voltar um pouco nesse terreno. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que tenha dado para entender. Era uma aulinha bem tranquila, é fácil, são coisas que a gente já viu. O que eu quero que vocês façam agora? Vão para a próxima atividade, tem um Kahoot, são 10 exercicinhos rápidos e tranquilos. Eu quero só que vocês dêem uma praticada no que a gente viu agora, tá? É muito importante para mim ir para a próxima atividade, para a próxima unidade agora, sabendo que isso está bem tranquilo. Por isso, essa preocupação de que vocês façam o Kahoot para conseguir ver o desempenho, para ver se eu preciso retomar isso ou se isso está tranquilo. Tá bom, pessoal? É isso. Tô com saudades de vocês. Espero que essa questão aí do coronavírus se resolva rapidamente e a gente, em alguns meses, já possa estar juntos na escola, seguros e tranquilos. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode me procurar pelos meios aqui do Classroom, pode mandar e-mail, não é sempre que eu vejo, mas pode, e pode mandar perguntas no FAQ também,